Olá, meu nome é Cristiane Araújo e eu venho apresentar para vocês o trabalho intitulado Avaliação de espécies florestais como alternativa ao eucalipto em sistema agrossilvopastoril implantado há 4 anos. Meu orientador é o Luiz Augusto da Silva Domingues. O sistema agrossilvopastoril, em resumo, é a união da agricultura, da silvicultura, que é o cultivo de espécies florestais, e a pecuária em uma mesma área de forma simultânea ao longo do tempo, né? E o nosso foco é no desenvolvimento desse componente de silvicultura, né? A principal espécie que é utilizada nos sistemas integrados é o eucalipto, principalmente pelo rápido desenvolvimento dessa espécie, né? Então o produtor consegue ter um retorno financeiro mais rápido se comparado com as outras espécies. A gente tem, por exemplo, a inserção de animais. No caso de eucalipto, pode ocorrer de 12 a 14 meses. E no caso de nativas, que também podem ser utilizados em sistema agrossilvopastoril, ela pode levar até 3 anos para inserção de animais, né? Esse componente de silvicultura, ele é considerado com retorno de médio a longo prazo, exatamente por causa dessa demora, né, em comparação às culturas anuais, por exemplo, em ter o retorno. E a escolha da espécie florestal deve considerar a finalidade e o manejo, né? Você tem que optar por essa espécie que você vai conseguir vender esse material depois, ter mercado para esse material e conseguir fazer um manejo, como desrama, desbrota, né? Então precisa de equipamentos para que seja feito esse manejo. Os materiais e os métodos que a gente utilizou, né, eu vou falar um pouquinho da área. Essa área foi implantada no próprio campus em fevereiro de 2016, então eu faço avaliações nela desde 2017, que foi quando a gente ingressou no primeiro período de agronomia. E tem lá espécies florestais exóticas, né, como o cedro australiano, o mogno africano, a teca e o eucalipto, e que foram implantadas para extração de madeira, né? E nativas, como o pequi e o baru, para extração de frutos, né? Foram implantadas em renques de linha simples, avaliadas 20 plantas por renque, e os parâmetros que a gente utilizou para avaliação é altura e diâmetro. Para medição de altura, a gente utiliza agora o clinômetro florestal, que é essa primeira imagem que vocês podem ver aí. É um equipamento que foi desenvolvido com esse intuito de fazer medição de altura em povoamentos florestais. Ele consiste em fazer leitura de ângulo, distância entre o observador e o objeto, e com esses dados consegue fazer a altura total ou comercial da espécie florestal. E a trena diamétrica eu usei para medição de diâmetro. Essa segunda imagem é uma trena exclusiva também para medição de diâmetro. Você faz a leitura na altura do peito, leitura do diâmetro na altura do peito, o DAP, né? E essa trena já converte a circunferência da árvore em diâmetro em centímetros. Quais os resultados que a gente alcançou com esses dados, né? Que essa tabela mostra o desenvolvimento em altura das espécies florestais. A gente fez 5 medições. Essa medição de maio de 2016 foi o ano de implantação. Depois fez em fevereiro de 2017, novembro de 2018, setembro de 2019, julho de 2020. O ideal é que essas medições fossem feitas sempre na mesma época, mas infelizmente não foi possível. Então a gente consegue ver aí por ordem crescente qual que foi o desenvolvimento. O eucalipto foi o que mais se desenvolveu, chegando agora no 4º ano a 21,7 metros, que está dentro dos padrões de crescimento para o eucalipto com essa idade. Seguido do mogno africano propagado por estaquia, posteriormente o mogno africano propagado por sementes, cedro australiano, teca, e as duas nativas, baru e pequi, foram as que menos se desenvolveram em altura. Tanto o eucalipto ter sido o que mais se desenvolveu, quanto as nativas terem sido as que menos se desenvolveu, já era um resultado esperado.
né? E a partir daí a gente consegue ter o índice de crescimento, né? A gente leva por base o eucalipto, que foi o que mais se desenvolveu, e faz assim, o cálculo do índice de crescimento, que consiste em cada 100 centímetros que o eucalipto desenvolveu, quantos centímetros foi que as outras espécies florestais se desenvolveu. Então a gente tem aí por onda crescente mogno africano, estaquia, africano semente, cedro australiano, teca, baru e piqui. Ou seja, em resumo, enquanto o eucalipto crescia 100 centímetros, o piqui cresceu apenas 16 centímetros. E aqui a gente tem a tabela de desenvolvimento das espécies florestais em diâmetro. Novamente, o eucalipto foi o que mais se desenvolveu em diâmetro. Vale salientar que o eucalipto é uma espécie florestal que tem muito estudo em cima dele, tem muito melhoramento genético exatamente para obter esse crescimento tanto em altura quanto em diâmetro mais acelerado que as outras espécies. Então, aí o eucalipto novamente cresceu, foi o que mais se desenvolveu em diâmetro, e o baru foi o que menos se desenvolveu em diâmetro. Mas vale salientar que é possível ver a partir desse desenvolvimento em diâmetro que, de acordo com a Embrapa, o diâmetro mínimo para inserção de animais é de 6 centímetros. Então, nesse quarto ano, todas as espécies implantadas na área já estão aptas a receber o componente animal, né? Porque até o ano passado já não conseguia, apesar de o piqui e o baru tá bem próximo dos 6, ainda não tinham 6 centímetros mínimos para inserção de animais na área, né? E qual a conclusão que a gente chega com esses dados coletados? Que o cultivo de espécies florestais, que tem o desenvolvimento mais lento, que é o caso das nativas, no caso da nossa área, o piqui e o baru, pode ser mais vantajoso para o produtor que pretende seguir com lavoura por mais tempo, né? O sombreamento que essas espécies florestais vão fazendo na lavoura vai ser muito menor se comparado ao sombreamento do eucalipto, levando em consideração principalmente que nossos renques lá, a distância entre um renque e outro é de 15 metros. Então, a sombra entre um renque e outro de eucalipto é fechada quase que o tempo inteiro, né? A partir do momento que eles ganharam esse incremento em altura. Então, de repente, essas espécies florestais menores, de crescimento mais lento, a gente consegue levar lavoura por mais tempo, né? Como eu disse anteriormente, a gente chegou à conclusão também de que todas as espécies florestais implantadas no experimento já atingiram o diâmetro mínimo de 6 centímetros para inserção do componente animal. A gente fez isso, a partir do ano passado para cá, a gente já tem inserido animais na área e não tem observado derruba de árvores ou algum problema entre os animais e as espécies florestais. Algumas referências aqui, muita coisa ligada à Embrapa ou a pesquisadores da Embrapa. E os agradecimentos vai para toda a comissão organizadora do 10º Sim, né, que não mediu esforço para que o evento acontecesse. A gente sabe da dificuldade que está sendo esse ano para todo mundo. Queria agradecer também ao IFTM por ceder a área para a condução do projeto, ao CNPq pela concessão da Bolsa de Iniciação Tecnológica, que foi com esse incentivo que eu consegui comprar os equipamentos, né, para continuar com o projeto, e ao GESA, que é o grupo de estudo em sistema grosseiro pastoril que a gente tem lá no IFTM, do qual eu participo desde o primeiro período, que apoia nas realizações dessas atividades na área. Muito obrigada.